Salve família, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês. Eu sou Gabriel Ângelo, umbandista aqui do estado de Goiás. Vou ligar a luzinha aqui para ver se melhora um pouco a parte visual do vídeo. Estou mudando um pouco a política com que eu faço as minhas gravações, estou mudando às vezes os meios, né, com que eu uso de comunicação, né? Até porque eu coloquei algumas metas dentro da minha doutrina umbandista, né, que seria a divulgação da minha umbanda, divulgação da umbanda que eu pratico, divulgação de forma super tranquila, né? E o único desejo, né, de falar de umbanda, de discutir umbanda, de comentar sobre a umbanda, é justamente porque nós vivemos em um meio, né, muito preconceituoso, muito fechado, em que só existem pessoas evangélicas e na grande maioria católicas. E eu tomei essa iniciativa justamente para começar a difundir mais a nossa religião, que é uma religião 100% brasileira. Então, se você não conhece meu canal, se você não me conhece, sinta-se à vontade neste canal para curtir, para comentar, para dar o like, para dar o dislike, se não agradar. Porque eu acho que a gente vive de elogios, mas a gente também vive da realidade, né? O que é bom, o que é tranquilo, o que é limpo, o que é puro, né? Então, assim, o que eu venho trazer de ensino dentro da minha doutrina de Umbanda não quer dizer que todos os umbandistas pratiquem ou vejam da mesma forma que eu, né? Para quem não sabe, a Umbanda é uma religião que ela não tem uma matriz em específico, ela é uma doutrina brasileira, né, fundada desde 1907, né, oficialmente por Zélio Fernandino de Moraes, incorporado com o Pai Antônio e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, claro, junto ao Orixá de Malé. Então, assim, a Umbanda é nada mais, nada menos que a manifestação do espírito para a caridade. Só isso. Infligiu o livre-arbítrio, foi contra você, é de uma forma preconceituosa, machista, errônea, não é Umbanda. A Umbanda é uma religião pura, que tem com a única doutrina o amor, a caridade e a manifestação dos nossos antepassados em forma de amor. Então, sinta-se à vontade, tá, gente? Eu tô gravando alguns vídeos no TikTok, não tem muita facilidade, mas estou me esforçando para colocar lá. Então, assim, me segue lá. Tem o Instagram também, @GabrielUmbandista. Comecei a dividir o pessoal tava indo muito pro meu pessoal, né? E às vezes eu não quero 100% publicar Umbanda, porque eu vivo da Umbanda e muitas das vezes a gente quer sair, a gente quer postar foto que saiu. Enfim, eu quero começar a separar esse nicho de pessoas, espero que vocês entendam. Então eu vim trazer para vocês o que é o Cruzeiro das Almas, né? É mais uma leitura e uma reflexão comentada com vocês. Esse estudo digitado já tem 1 ano e meio mais ou menos que eu digitei esse estudo. Ele ficou disponível para os médiuns da tenda de Umbanda Luz de Aruanda, que é a casa que eu faço parte de Umbanda. E hoje eu acabei abrindo esse documento novamente e eu me sinto na necessidade de passar esse conhecimento para vocês, principalmente para médios iniciantes, pessoas que buscam conhecimento dentro da Umbanda e às vezes não conseguem achar fontes confiáveis na internet, porque, querendo ou não, a gente tem muito charlatão que só quer ganhar o nosso dinheiro e a gente acaba perdendo tempo. Então, sinta-se à vontade. O que é o Cruzeiro das Almas, né? Você vai me perguntar, pô, mas você não tá de branco, você tá todo vestidinho. Cara, eu gosto de me vestir assim. Se você não gostou, põe só o foninho aí, põe só a minha voz, não tem problema, tá? Fica à vontade. O que é o Cruzeiro das Almas? Dentro da doutrina de Umbanda, um dos pontos mais respeitados de todo o nosso ritual umbandista é o Cruzeiro das Almas, né? Todo mundo conhece o Cruzeiro, né, justamente porque ele se encontra dentro dos cemitérios, né, da Calunga Pequena, que nós chamamos como umbandista, né, o nosso Campo Santo. Vai falar assim, pô, mas vocês tratam o Campo Santo em um cemitério? Sim, é um ponto de força para um umbandista, justamente porque todo mundo vai morrer e isso não é algo demonizado na nossa religião. Então, para você que não conhece, a Umbanda não acredita em um demônio maior que comanda todos os demônios, e isso aí é simplesmente um mito católico, não faz parte da nossa doutrina.
Então, Campo Santo, a Calunga Pequena, é sagrado para um umbandista. Então, nós saudamos o Orixá Obaloaiê, nós saudamos Ogum, nós saudamos Exu, nós saudamos os guias de Umbanda, que incorporados em nós, um dia já foram encarnados em nosso plano terreno ou em outros planos. Então, respeitemos a Calunga Pequena. Mas eu não faço ritual na minha Umbanda. Gente, eu também não faço ritual dentro de cemitério, mas tenho total respeito pela Calunga Pequena, justamente porque a linhagem de Exu, os pretos velhos, Obaloaiê, Ogum, tem uma presença muito forte no Campo Santo, né, na Calunga Pequena. Então devemos respeitar as doutrinas. Nesses locais, o Cruzeiro das Almas ficou conhecido como uma grande referência para que as pessoas acendessem velas para iluminar, homenagear e até mesmo em forma de demonstração de afeto para os seus antepassados. Então, seu marido morreu, você ficou viúva, seu avô morreu, sua avó morreu, você acende uma vela para ela, no Cruzeiro das Almas, né? As pessoas mais antigas tinham o costume de fazer isso em casa também, né? Pedindo para que eles recebessem a luz para as santas almas, que eles conseguissem, né, a tranquilidade nesse local que foi sepultado. Enfim, era um momento de fazer as suas preces para o ente desencarnado. Claro, isso não é uma ritualística de algumas religiões. Alguns católicos fazem sim o uso disso até o dia de hoje. A cultura popular brasileira também faz isso, então isso está enraizado na nossa cultura umbandista. Para quem já foi a Calunga Pequena, que é o cemitério, é fácil identificar o Cruzeiro das Almas, que se simboliza como uma grandiosa cruz de madeira e normalmente fica bem ao centro do Campo Santo. É de fácil acesso e bem visualizado. Então, você chegou lá no cemitério, você consegue visualizar essa cruz. Aqui em Goiânia tem uma no meio de uma rotatória. Você está passando lá, você vê a cruz imensa lá no meio. Aquilo é um cruzeiro. Ali, naquele local, temos uma grande força espiritual, local onde se trabalha as 13 almas benditas, no qual tem a função de auxiliar a entrada das entidades trabalhadoras da Calunga Pequena do cemitério. Então eu não falei que é Exu, não falei que é Preto Velho, não falei que é Caboclo. 13 almas benditas para o resgate de espíritos desencaminhados, perdidos e viciosos. Então a Calunga Pequena, ela está imersa em energias de espíritos desencarnados, sejam eles com sentimentos bons ou sentimentos ruins. Se você morreu, né, em algum momento você faleceu, o seu estado de consciência mental, ele volita, ele fica em torno do seu perispírito, do seu espírito, da sua alma. Então, se você é uma pessoa negativa, não é porque você morreu que você vai ser santo, não. Você vai precisar ser resgatado, você vai precisar tratar suas chagas, você vai precisar tratar o seu ser, a sua tranquilidade. Você vai precisar passar por tratamentos espirituais e ser resgatado, né, por seres e entidades de trabalho, que nós chamamos na Umbanda das 13 almas benditas, né, ligadas muito intensamente ao Obaloaiê, né, Pai Omolu, tá bom? Para você que é iniciante, não se preocupe em saber tudo de uma vez, tá? Vai pegando aí a toada que com o tempo as coisas vão fazendo sentido. Esse é um dos trabalhos mais belos dentro da doutrina de Umbanda, pois ao desencarnar o espírito, que por muitas vezes se sente desorientado, perdido, sem saber dos acontecimentos, o que fazer e onde seguir, é assim, com essa força espiritual é feita a maravilhosa ajuda a esses espíritos, que vão buscar o caminho que se deve seguir, deixando para trás o apego na matéria, a vida encarnada e até mesmo os bens. Então, muitas das vezes, algumas pessoas, vamos citar aqui, aconteceu um acidente na BR, entre dois carros, e as pessoas morreram que estavam envolvidas nesse acidente. Muitas das vezes, aquelas pessoas podem não saber daquele processo. Então, às vezes ela tem uma lembrança que estava dirigindo e simplesmente deu um apagão, né? Então, assim, hipoteticamente falando, porque eu nunca morri, né, mas na teoria da nossa prática religiosa e na nossa vivência, é isso que acontece. Então, você tem ou não tem a permissão de visualizar aquilo. Então, muitos dos espíritos, quando têm a permissão de ver, eles ficam enlouquecidos para, pô, mas aconteceu isso, eu estou vendo meu corpo aqui ensanguentado. Existem relatos científicos de pessoas que tiveram experiências pós-morte, que elas passaram por esse processo. Visualizavam os seus corpos
ensanguentados, ficavam em desesperos. Muitos conseguiram voltar à vida porque acabaram não morrendo, mas isso acaba trazendo sequelas espirituais, né? Então a pessoa fica traumatizada. Então se a pessoa não volta para o seu corpo, né? Ou seja, não é o momento dela de ir, ou é o momento dela de ir, ela pode ter dificuldades, né? Dificuldades para largar o seu corpo, dificuldades para entender o seu processo, dificuldades do tipo raiva, tipo, por que essa pessoa bateu no meu carro, por que ninguém tá me vendo? Todo mundo já deve ter assistido o filme Ghost aí, né? Mais ou menos aquilo ali, tá? Apesar que aquilo é ficção e tudo mais, mas é daquela maneira. Os espíritos ficam, às vezes, muitas das vezes, perdidos no campo físico mesmo, na nossa dimensão terrena, sem orientação. E é onde, muitas das vezes, eles acabam caindo, né, no berço do ódio, em sentimentos de angústia, de tristeza, de solidão. É onde a gente precisa encaminhar esses espíritos, né? Auxiliar eles nessa jornada. Ah, mas se não existisse o ser humano, poderia existir isso? Cara, não sei, porque desde que o mundo é mundo, que eu conheço, nós estamos aqui passando por provações. Então poderia ser diferente se não tivéssemos essa filosofia, essa crença de não acreditar no espírito. Mas o espírito existe, é comprovado, existem comprovações científicas, né, que nós somos um corpo energético e o espírito é nada mais nada menos do que isso, um aglomerado energético. Seu pensamento interfere, suas palavras. E para que serve o cruzeiro, né? Serve para dispersar essas energias, e é o que a gente vai entender aqui agora. A Umbanda é irradiada de luz e a sua ação é de total respeito ao livre-arbítrio de cada um. Definitivamente não se faz nenhum trabalho negativo. Ou seja, eu respeito seu livre-arbítrio. Se você é evangélico, você vai para o cemitério do mesmo jeito, igual todo mundo. Se você não acredita na reencarnação, é uma escolha sua. Você vai ver com seus olhos. Às vezes a sua crença diz que ao desencarnar você vai ficar sentado esperando Jesus vir te buscar. Então, fique. Livre-arbítrio. O cruzeiro das almas é tão importante aos espíritos assim como o ar é fundamental ao encarnado, pois ele é o portal de passagem onde o espírito passa de um plano vibratório para o outro, como por exemplo, no momento do desencarne, nas passagens de um estado de doença física ou emocional, uma obsessão complexa, ou mesmo assim, mais simples, né? Mágoas, ódios, rancores e todos os sentimentos de ordem negativa para uma situação de cura, equilíbrio e harmonia. Então nós temos o Cruzeiro das Almas como um ponto de transmutação. Ele tem uma frequência vibratória mais elevada, né, do que os outros locais. Por quê? Existe um simbolismo, existe uma crença e existe como eu posso dizer, uma verdade. Como assim? Para os umbandistas, o simbolismo da cruz é sagrado. Então você vai falar assim, pô, mas antigamente os católicos usavam a cruz como tipo de espada, tal, existiu várias matanças. O mundo cresce, o mundo evolui, a gente não vive só do passado. Isso é um fato. E para o umbandista, a cruz é sagrada. Para o Baluayê, na nossa crença, a cruz é sagrada. Aí você vai falar assim, mas se a gente olhasse 1500 anos, cara, 1500 anos é outra história. Eu não tô lá, eu tô aqui. Então, pé no chão. O Cruzeiro das Almas é tão importante como o ar que nós respiramos. Porque sem Cruzeiro das Almas não existe passagem, não existe desapego, não existe evolução. Então, vamos jogar para o nosso dia a dia. Quando a gente passa por processos de maturidade emocional, nós passamos por processos de desapego. Nada mais, nada menos que nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. Você não pega uma criança de 7 anos e põe ela para morar sozinha porque ela não tem maturidade. Ela não entende que ela precisa trabalhar para ter dinheiro. Ela não interpreta que ela precisa pagar a luz. Ela não interpreta que ela precisa pegar um copo com água. Ela precisa comprar esse copo com água para beber essa água. Ela não entende que precisa de um encanamento. Então a vida por si só é pequenas engrenagens, são pequenos momentos, são pequenos sentimentos que fazem todo sentido ao final. Então aquilo que você é, aquilo que você acredita, aquilo que você pensa faz sentido para o que você vai ter no pós-vida, no seu desencarne. Ninguém vira santo por simplesmente pedir perdão. Nós
Estamos imersos em um mundo de karma e dharma, dar e receber. É um mundo de uma dualidade, de um equilíbrio, né, masculino e feminino, e por aí vai. Dentro da Umbanda, em terreiros, centros, tendas ou templos, encontramos o Cruzeiro das Almas, ou conhecido também como Cantinho das Almas, locais que são feitos assentamentos e firmezas para proteção da casa, dos médiuns, contra influências negativas de seres infelizes, quiumbas, eguns, zombeteiros, obsessores de todos os tipos ou formas, do mesmo jeito que é feito na Calunga Pequena. Então, quando um Cruzeiro das Almas é feito e existe em um terreiro, nós temos a ritualística de agregar energia a ele, ativar este ponto de força, né, onde entra fundamentos do chefe, do sacerdote deste templo, para que, quando ativado de uma maneira correta, tenha essa função: direcionar espíritos, livrar a casa, proteger os médiuns, proteger a corrente mediúnica da casa. Muito importante. Muitas pessoas mal informadas, sem teor da religião umbandista, mistificadores, sem orientação, têm o mau costume de dizer que o Cruzeiro das Almas traz má sorte, além de ser um simbolismo da morte, justamente porque ele está no cemitério. Mas isso é um falastrão popular. Isso não é uma verdade, isso é uma falácia, isso não é 100% verdade. Se você acredita nisso, é problema seu, mas para mim não é isso. Para a crença umbandista, para a teoria umbandista na prática, não é assim que funciona. O respeito ao Cruzeiro é o Molu e o Baloí. Deve sempre lembrar que o Cruzeiro das Almas é um magnífico ponto de luz e, ao nos dirigirmos a ele, devemos proceder como fazemos em qualquer outro campo de força, de atuação vibracional dos orixás. É primordial o respeito, o bom senso e principalmente a elevação da fé. Então, quando você chega no Cruzeiro das Almas, a primeira demonstração de respeito é o silêncio. O silêncio é o maior respeito que a gente tem por algo que é superior a nós. Quando a gente está assistindo a aula, o nosso professor está ministrando a aula, o que a gente faz? A gente se concentra nele, a gente absorve o que ele está nos passando. Então, quando você chega no Cruzeiro das Almas, o maior sinal de respeito, reverência e fé é o silêncio. O Baloaiê é simbolizado muito pelo silêncio. Não quero dizer que está vazio, mas o silêncio do respeito, o silêncio da fé, o silêncio da transmutação. E muitas das coisas evolutivas no nosso campo físico e a médiuns de Umbanda acontece no silêncio do terreiro. E isso é filosófico, mas é o que acontece na prática. Muitas das vezes você não mostra para o outro o que você está fazendo, as suas firmezas, os seus banhos. Por quê? Não interessa ao outro, interessa a você, interessa ao seu ser, a sua evolução. Então, silêncio, fundamental. Para quem frequenta terreiros, centros e tendas de Umbanda com maior frequência, certamente já passou por um fato do qual muitas pessoas ainda não compreendem o porquê deste acontecimento. Estamos falando de quando um guia de luz chega até você, até nós, nos entrega uma vela branca e recomenda que acenda no Cruzeiro das Almas. Todo mundo já passou por isso. Se você é um umbandista Nutelinha ou raiz, você já passou por isso. Nutelinha é gíria, tá, gente? Pessoas iniciantes. A nossa mente, neste momento, trabalha de uma forma incessante, nos fazendo crer que possamos estar acompanhados por outros espíritos e, muitas das vezes, sofredores. Porém, nos esquecemos que, tal qual na Calunga Pequena, no cemitério, ali é um ponto de transformações inerentes à vibração de Omolu e Obaloaiê, o Senhor das almas e das passagens. E muitas das vezes a vela não é para os outros que possam estar nos obsediando, mas sim para você mesmo, para a sua espiritualidade, para o seu ser, para o seu momento espiritual. Então isso é muito importante. A gente já acha que é pra gente, né? Muitas das vezes isso acaba acontecendo na nossa doutrina, e até mesmo a gente que é frequente dentro do terreiro, a gente acha, fala, pô, quem que será que eu tô trazendo aqui? Porque a gente muitas das vezes acha que mais é o outro, nunca é nosso ser, né? A nossa mediunidade, as nossas crenças. Temos que entender que a cruz na Umbanda é um símbolo de ascensão, de conexão entre a espiritualidade, a matéria física e os planos
Vibratórios. A Umbanda acredita que existem vários planos vibratórios, não existe só a nossa dimensão terrena. Existem planos acima, abaixo, à esquerda ou à direita. Depende do que você alcança, depende do tipo de trabalho que você está fazendo. Muitas das vezes a gente associa Exu à nossa esquerda, ao nosso lado emocional, né? Ao nosso lado mais obscuro, né? O que a gente tem que interpretar que muitas das vezes o escuro não é ruim, ou o negativo não é ruim, entende? E isso é a nossa crença, o nosso equilíbrio, né? Nós precisamos da luz, mas também precisamos das trevas, para que isso exista, para que esse equilíbrio exista. Não pode ser tudo incandescentemente luz. Nos terreiros sabemos que Obaloaiê, Omolu, é o orixá que rege toda a força do Cruzeiros das Almas, e as entidades de luz que mais fazem uso destes símbolos são os amáveis pretos velhos. Geralmente a gente nota isso pela maneira com que eles abordam os benzimentos, as cruzes que eles têm o costume de utilizar. O mesmo respeito que devemos ter pelo Cruzeiro das Almas, devemos ter pelas entidades que conduzem este maravilhoso símbolo, pois, como observamos, a cruz é um símbolo dos mais e demais antigos, é os pretos velhos que são os nossos queridos anciãos da prática umbandista. São espíritos velhos, sábios, com tanta elevação que são capazes de transitar em diversos planos sutis da existência. Os terços que carregam consigo trazem a sabedoria dos milênios vividos, não somente na nossa terra. Eu não preciso nem falar, né? Quando se é montado um Cruzeiro das Almas em nossas casas de Umbanda, e nela colocamos imagens, elementos que vão funcionar como trabalho, né, aquele orixá, aquela casa, ali estamos estabelecendo um ponto de força energético e espiritual, a parte mais importante. Portanto, para finalizar, para encerrar o que é na teoria, né, vamos ter em mente que o Cruzeiro das Almas é um ponto energético de luz e caridade que auxilia a nortear os desencarnados e os encarnados. Mostra que não devemos nos apegar nas crendices, levando o nome santo do Cruzeiro das Almas em colocações errôneas, feita pelo próprio ser humano, ou seja, por falta de informação ou caráter. Então, muitas das vezes, a zombaria, né, a negatividade humana do preconceito, impede com que as coisas aconteçam como deve acontecer na sua vida. Então, às vezes, a gente tem um preconceito. Pô, eu vou acender vela no Cruzeiro das Almas? Eu nem acredito que existem almas. Então, muitas das vezes, é melhor não falar do que falar uma asneira. É assim que eu poderia dizer, né? Com perdão da palavra. Devemos respeitar, pois certamente um dia passaremos por ele, em busca de um portal de passagem entre o mundo material e o mundo espiritual. Então, se você não respeita, se você não conhece, não fala nada. Vamos ficar no silêncio, porque a demonstração de respeito, ela sempre conserva a nossa razão. E para finalizar, porque começando na Umbanda, né? A gente tem que entender o que é um Cruzeiro das Almas, porque o umbandista sempre vai ter o contato com o Cruzeiro das Almas. Se você não vai no terreiro, mas foi um dia, você vai no Cruzeiro das Almas. Se você já foi, se você é frequente, você vai no Cruzeiro das Almas. Não importa se você é frequente ou ausente, o Cruzeiro das Almas não vai deixar de existir porque você não acredita. Mas ele sempre vai te ajudar, mesmo que você não confie. É engraçado falar isso, né? Porque o Obaloaiê, o Omolu, tem uma parte, né, uma de suas passagens, que fala que ele é o orixá mais bonito dentre os outros irmãos, por isso que ele cobre o seu corpo com as palhas. É porque ele não precisa mostrar sua beleza para os outros, ele simplesmente é aquilo que ele é. Engraçado a gente falar isso, né? Porque a gente acha muitas das vezes que a gente, para ser um bandista, a gente tem que falar bonito, a gente tem que saber ler, a gente tem que saber escrever. E a Umbanda não é assim, ela fala a todos os humildes. Ela não te pergunta se você sabe ler, ela não te pergunta sua condição financeira, ela não te pergunta se você respeita ou não. Ela te aceita,
o tamanho que é o seu livre-arbítrio. Encontramos geralmente nos cemitérios, né, que vem do grego, né, a palavra cemitério, na conjunção, né, na corruptela da palavra, significa koimeterion. Não sei se eu estou falando correto, se alguém que fala grego estiver assistindo meu vídeo, mas tem o significado de dormitório, quarto de dormir. No latim seria koimeterio. Não sei se é assim também. Perdão a todos vocês aí pela minha ignorância. Compreende-se assim a expressão sono eterno como a metáfora eufemística da morte, que na Umbanda conhecemos como Campo Santo, Calunga Pequena e Cruzeiro das Almas. O Cruzeiro das Almas ficou conhecido como ponto de referência para que as velas sejam acesas em lembrança e homenagem a pessoas que ali foram enterradas em um ritual para que suas almas sejam levadas a Deus através da oração, do seu merecimento, né, do nosso pedido de misericórdia. O Cruzeiro das Almas serve somente para isso? Só para passar? Só para isso? Não. Podemos interpretar o plano vibratório como um campo de energia. Isso pode se aplicar a diversas situações que estejamos passando em nossas vidas, como por exemplo, uma doença física, emocional, uma obsessão complexa ou mesmo simples, mágoas, ódios, rancores e todo sentimento de ordem negativa. E quando falamos em transmutação, a gente tira, né, modifica essa vibração para que os problemas citados acima seria o oposto, ou seja, o lado positivo. Ficou confuso. Mas para que a gente entenda é o seguinte, nós temos um copo com água e no fundo deste copo existe um amontoado de sujeira, né, impurezas, seja terra, seja falta de filtrar. Quando nós passamos essa água por um filtro, nós sugerimos, né, nós estamos implicando com que essa água ela seja filtrada, ela passe por um processo de transmutação, que ela deixe as suas sequelas, os seus miasmas, o que ela carrega de densidade no filtro e passe para o outro lado de uma forma mais pura. Então, o processo de Cruzeiro das Almas é um processo de transmutação, muitas das vezes até mesmo doloroso. Então, serve para um umbandista iniciante, mas também serve para um umbandista já desenvolvido. Nossa mediunidade, ela precisa sempre ser tratada com respeito, com dignidade e com liberdade. Você não pode implicar com que seus guias sempre sejam daquela forma, com que eles se transvistam com determinadas roupas ou que a sua incorporação seja sempre a mesma. Porque se você precisar, se a sua mediunidade precisar crescer e isso passar a ser uma impureza, uma dificuldade, um ego, uma vaidade, vai doer para que você cresça. Então, facilite a transmutação. A prática do desapego é fundamental para quem quer ter uma mediunidade em dias. Não ache que você já está crescidão, não é porque você é dono de terreiro que você é melhor que os outros. Não é porque você tem uma casa bonita que você é melhor que os outros. O silêncio do desapego é mais bonito para os humildes do que para as pessoas que acham que precisa, porque tem algo, é melhor do que o outro. Por isso que a Umbanda fala sempre aos humildes. Os pretos velhos vêm falando errado, vêm gaguejando muitas das vezes, vêm sem gírias atuais, até mesmo falando de uma forma muito errônea, para trazer para a gente esse sinal de tranquilidade, esse sinal da nossa necessidade de transmutação interna, desapego do que nós carregamos como certo. Porque muitas vezes a gente acha que tem que falar bonito, tem que se vestir bonito para que a gente seja aceito. A sociedade coloca assim, mas a Umbanda, né, a prática umbandista não coloca assim. Ela não te pergunta se você tem um carro ou uma casa para fazer parte de uma corrente. Ela só te pede dedicação. Então, pessoal, eu fecho aqui o estudo sobre Cruzeiro das Almas. Tem mais coisas para vocês, eu vou ver se eu consigo colocar aqui na descrição um textinho legal. Espero que tenha sido legal para vocês aí também um pouco dessa explanação. Tem tempo que eu não gravo um vídeo grande assim, mas precisava falar um pouco. Muito obrigado, se inscreva no meu canal e até a próxima.